Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje o nosso convidado está imperdível, porque além de ele ser um ex-atleta profissional, ele entende muito sobre aquilo que os princípios da Forja pregam aqui, tudo aquilo que a gente traz para você sobre família, sobre os princípios bíblicos. Ele tem muito entendimento disso também e tenho certeza que vai contribuir muito aqui no nosso processo de crescermos e evoluirmos juntos, tá bom? Mas antes de eu apresentar esse convidado para vocês, eu quero agradecer, obviamente, aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas que acreditam que as pessoas podem sim transformar todo o seu potencial em potência. Então, obrigado ao pessoal da BMW, ao pessoal aí da Gran Brasil, que está com a gente nessa jornada. E, obviamente, obrigado também ao pessoal da Conex Marcas, que é o pessoal responsável aí por cuidar da marca do Forjando Resultados. Então, se você está começando a empreender, se você já tem a sua marca ou já empreende e nunca se preocupou em resguardar a sua marca, saiba que você corre um grande risco de ser roubado ou de outras pessoas utilizarem a sua marca e você ter grandes problemas aí. Então, o pessoal da Conex Marcas está aí para te ajudar, para auxiliar e é o pessoal que cuida aqui do Forjando Resultados, tá bom? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande para mais pessoas. Essa é a maneira mais genuína de você retribuir esse conteúdo que a gente traz para você aqui gratuitamente. Se você nos escuta no Spotify, dá a estrelinha aí que pra gente é muito importante e faz com que a gente alcance ainda mais pessoas, tá bom? Então, feito aqui toda a parte tradicional, Ricardo Oliveira, seja muito bem-vindo à Forja. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, Vinícius. Obrigado, estou feliz demais por esse convite. Mais uma vez aqui com você hoje para sentar nessa cadeira e a gente trocar uma ideia, bater um papo muito especial. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e todos vocês que estão acompanhando aí vão gostar bastante dessa conversa. E vou te falar já de antemão que da primeira vez que almoçamos juntos, fiquei muito surpreso, aprendi muito com você, não fazia ideia, né, de tudo isso que você carregava junto consigo, de toda a experiência que tinha nessas outras áreas também, me chamou muito a atenção, até porque quando a gente conhece alguém pela TV ou por alguma coisa assim, a gente tem uma percepção muito diferente das pessoas. Na maioria das vezes a gente erra, né? As pessoas têm muitas mais para entregar. Então, eu que já comemorei muito seus gols lá no meu time Santos lá e já me trouxe muitas alegrias, saber que você tem essa outra bagagem também me surpreendeu muito. Então, eu queria até começar te perguntando, né? Como que o Ricardo se define? Como é que o Ricardo se enxerga? É um atleta, um pai? Como é que é? O que você acha que melhor se define? Legal. Eu acho que eu sempre tive muito claro isso comigo, principalmente entendendo os tempos que as coisas foram acontecendo. E para falar sobre isso eu preciso voltar um pouquinho ao tempo, né? Porque nós somos resultados de várias modelagens que a gente passa, de pessoas que passam por nós, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vai construindo. Então eu sou um menino muito sonhador. Eu sonho demais, trabalho muito para novas coisas, para novos projetos. Então, quando criança, eu sempre sonhei ser jogador de futebol e trabalhei muito em cima disso. Depois passei a adolescência, comecei a ser inserido dentro desse contexto mais profissional e aí a gente passa pela maioridade e a partir da maioridade eu comecei a realmente ver que era possível viver esse sonho e hoje eu continuo sonhando dentro daquilo que eu sempre fiz com excelência, que é entregar o meu melhor, entregar o meu máximo. Eu sou pai, sou esposo, eu sou filho, e hoje eu trabalho assim dessa forma. Como eu me vejo? Me vejo como uma pessoa que entendeu exatamente o propósito de vida que tem, para poder encorajar outras pessoas que se sentem talvez injustiçadas ou incapacitadas para fazer alguma coisa. E eu venho aqui para falar para elas o seguinte: eu era um improvável que deu certo. De que forma? Com sonho, com trabalho, com muita dedicação, com muita tenacidade. Eu gosto dessa palavra, que eu sempre vou falar para as pessoas, que é a capacidade de você resistir os impactos que a vida te traz. Você fala muito bem sobre isso, o Forjando Resultado é exatamente isso, e você dá os exemplos usando essas ferramentas, como é que você molda uma pessoa, como é que você extrai o melhor dela, exatamente levando ela talvez a níveis tão altos de provação,
para que ela possa realmente ser aprovada e executar aquilo que ela foi chamada para fazer. Hoje eu me vejo como essa pessoa, como alguém que vem com uma voz, não do que clama no deserto, mas uma voz que vem falando assim, olha, se você realmente entender que há algo muito poderoso dentro de você, nunca você vai ser vítima, nunca você vai se colocar para baixo, a não ser que você se permita. E eu entendo que é exatamente esse o meu propósito, a minha missão de vida, levar para as pessoas que elas sim podem em Deus todas as coisas. Eu acredito que o que Paulo falou lá em Filipenses 4:13, ele fala assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez uma palavra dessa, como ela fora de contexto, ela pode ser um pouco perigosa, mas se a gente pegar o contexto desse texto, Paulo está falando que ele pode tudo em Cristo, ele pode exatamente tudo. Ele pode ter tudo como ele não pode ter nada. Ele pode ter comida como ele pode padecer necessidade. Ele pode estar reinando em glória ou pode estar dentro de um cárcere sofrendo. Ele pode em Cristo, que é quem lhe fortalece. Eu entendi isso, Vinícius, e a minha missão é exatamente isso. Levar para as pessoas que há algo tão poderoso dentro de nós, um reino dentro de nós, uma divindade tão poderosa dentro de nós, que nós temos o dever, a responsabilidade e a obrigação de colocar esse reino para fora, através de sonhos, através de trabalho e através exatamente de você colocar em prática aquilo que você prega, levando as pessoas a entenderem que elas podem sim ir além, transcender, alcançar aquilo que está na cabeça. Duas coisas acontecem. Primeiro eu sonho, primeiro eu imagino, primeiro eu idealizo. Para que isso possa se materializar, eu preciso colocar a mão na ferramenta, eu preciso colocar isso em movimento para que eu possa viver aquilo que eu desejo. Então é exatamente isso como eu me vejo, é exatamente isso que eu prego, é exatamente isso que eu vivo. Todos os dias que eu levanto, para mim, é um novo tempo e uma grande oportunidade de fazer algo extraordinário. E quando você fala isso, até me arrepio, porque, cara, é exatamente isso que eu acredito. Que todo mundo tem esse potencial inato, que nasceu com isso por uma justiça divina. E às vezes até me pergunto e tenho curiosidade do porquê que, apesar de todo mundo ter isso, ter essa capacidade de fazer isso, por que nem todo mundo utiliza, Ricardo? O que você acha que você conseguiu utilizar isso e conseguiu se destacar? E por que você acha que tem pessoas que não conseguem utilizar dessa força que a gente tem internamente, cara? Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso é algo muito pessoal de cada um, porque existe um processo que é exatamente o que eu falo sobre o processo, e você também fala muito bem sobre o processo. Eu acho que essa é uma das palavras que eu carrego comigo ao longo desses anos, para falar sobre processo. O que é o processo? O processo, ele é tudo que acontece antes do palco. O palco é exatamente o momento em que você precisa brilhar, em que você foi colocado ali, você está preparado exatamente para fazer isso. O processo é os bastidores. Só que muitas pessoas deixam de estar no palco porque não suportam processos. E é exatamente o processo que faz muitas pessoas desistirem, Vinícius. Se eu ficasse olhando o meu processo ou os meus processos, não só do passado, mas os de hoje ainda, eu não avanço. Por quê? Porque Deus é especialista em mostrar para as pessoas o seguinte: vai que eu serei contigo. Essa é a palavra de ordem e de coragem. Deus não mostra os processos. Por que Deus não mostra os processos? Porque Deus conhece a sua criatura e sabe que nós temos medos. Nós somos temerosos com os processos, porque se Deus dá o acesso a nós para enxergar o processo, a gente não vai, porque a gente vai ver que no processo tem gigante, que no processo tem inimigos mais poderosos, talvez mais capacitados do que nós, pessoas que talvez a gente entende que tem mais privilégio do que a gente. São processos. Talvez eu possa me sentir uma vítima da sociedade, talvez eu possa achar que eu sou injustiçado em muitas coisas. Esses são os processos. Quando eu estou inserido no meio de campeões, eu preciso me sentir um campeão. Porque se eu não me sentir um campeão, eu nunca de fato vou colocar uma medalha no peito, eu vou levantar um troféu na vida e conquistar algo notório para as pessoas falarem assim: eu preciso ouvir esse cara porque ele é um verdadeiro campeão. As pessoas desistem por isso, porque elas não querem suportar o processo, elas não querem viver o processo. Qual é o processo? Que machuca, que fere, que forja, que prepara a ferramenta. Para quê? Para que ela tenha o seu valor e a sua utilidade naquilo que ela foi colocada ou que ela foi criada para fazer.
Então, é assim que eu vejo. Por que muitas pessoas não vão? Por que muitas pessoas não conseguem? Porque elas têm medo. O medo bloqueia todo o potencial. Eu preciso construir algo notório. Eu preciso fazer algo para que eu chegue nesse lugar onde eu quero. E o processo, ele vai me machucar. O processo, ele vai me ferir. O processo, ele vai fazer com que eu desista no meio do caminho. Eu gosto de fazer esse exercício e esses dias eu fiz. Nós saímos para fazer um treino de uns 10 km, mais ou menos. Saímos para correr e aí a gente queria ter esse tempo. E todas as vezes que eu saía para correr sozinho, era sempre uma grande batalha que eu tinha comigo mesmo. Porque você ir sozinho para os lugares, você se desafiar sozinho, quando você caminha sozinho, é você contra você. Não tem uma voz do seu lado que fala assim, vamos que vai dar certo. Não desista que falta pouco, você vai conseguir. E eu saía e fazia esse exercício comigo. Quando eu chegava numa subida muito íngreme, eu tinha que olhar para ela e falava assim, eu tenho que enfrentar ela. Eu baixava a cabeça, não olhava para a altura, não olhava para a inclinação e focava naquilo que eu precisava fazer. Eu preciso concluir essa subida que tem, sei lá, de uns 700, 800 metros. Eu preciso subir ela e eu sei que eu estou capacitado para isso. Eu estava fazendo esse exercício esses dias. E com a pessoa que estava do meu lado, correndo, eu falava para ela assim, olha, tá vendo? Se você ficar olhando para ela, você não vai subir ela. Por quê? Porque você vai falar o seguinte, eu não consigo. Meu corpo está doendo, a minha respiração aumentou, a minha perna está queimando, eu estou fadigado. Não, você concentra a sua energia naquilo que você precisa executar. Vai e sobe. Quando você chegar lá em cima, aí eu te mostro outro ponto de vista. Porque aqui você tem um, lá você tem outro. Quando você chegar lá e você vai olhar para a descida, você vai falar assim, é muito fácil. Foi muito fácil subir. Mas quando você estava lá embaixo, você queria desistir. É assim que nós somos. Então, eu acredito que as pessoas precisam entender o seguinte, eu sei para onde eu estou indo e nada é capaz de me deter. Tenho medo. Vai com medo mesmo, não tem problema. Oi, você sabe que um dia eu escutei uma frase muito parecida com o que você está falando, que fazia muito tempo que eu não falava, tipo, uau, ficava impactado com a frase que dizia assim, o único que pode nos parar é o que mais quer nos ver vencer. Que se referia a Deus, no caso. Né? Porque o único que tem o poder de nos impedir de fazer algo é o que mais quer que a gente vença. E aí, quando você entende isso, você vê que qualquer desafio é superável, né? E que louco você falar isso, porque eu fico me pensando assim, cara, mesmo você ter passado por todo esse processo e ter tido grandes resultados, você se depara com esse tipo de mental ainda? Até hoje. Até hoje. Porque eu acredito que o maior poder que Deus delegou ao ser humano é a capacidade dele pensar. É a capacidade dele mudar a sua realidade. Romanos 12 vai falar assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós colocamos em prática o poder da mente, da gente exercitar isso, a gente entende que a gente tem uma capacidade de transformar a nossa realidade. Quando a gente coloca isso em prática, nós acessamos os 3 níveis da vontade de Deus. A boa, a agradável e a perfeita. E tem pessoas que ela vai estar muito feliz, extremamente feliz e realizada só na boa. Tem outras pessoas que ela vai passar pela boa, mas ela quer atingir a agradável. E ela vai ficar satisfeita com a boa e a agradável. Mas tem os que se destacam, tem os que vai além, que ele prova da boa, da agradável e da perfeita. Esses são os que estão constantemente nos palcos da vida, encorajando e brilhando e levando uma mensagem poderosa para as pessoas, porque é exatamente isso que nós somos, resultados da nossa mente. Nós não somos o que nós comemos, nós somos resultados da nossa mente. Por quê? Porque é a nossa mente que nos faz ser o que nós somos hoje na nossa realidade. Então, se eu entendo isso, eu vou sim exercitar ela, eu vou entrar dentro desse plano poderoso que Deus me deu de usar a minha capacidade mental para transformar e mudar a minha realidade. Porque se eu não entender isso, eu não saio de onde eu estou. Mas eu percebo que você tem muita clareza, assim, tanto que, cara, fica muito bem explicado, fica muito nítido isso que você explicando, eu consigo enxergar isso que você está falando. Muito claro isso para mim. Mas você tem essa clareza
agora que você vivenciou isso, ou durante esse processo você tinha esse entendimento e por isso que você fazia? Você superava esse processo porque era muito mais racional ou tinha algo que te motivava a ir mesmo sem entender esse processo todo? No início eu fui sem entender. Eu fui pela visão. Eu fui pelo sonho. Pela eu fui por fé aquilo que que eu você tinha. queria, pela fé que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia interagir com essa fé. Porque quando eu olhava para a minha realidade, quando eu olhava para dentro daquele contexto que eu cresci, eu não tinha como enxergar um novo tempo, uma outra realidade. Eu só enxergava aquilo. E tudo que eu tinha era a minha fé, era o meu sonho. Eu costumo falar para as pessoas que a única coisa que eu tinha em 20 anos no bairro do Carandiru era um sonho. E é por isso que eu falo para as pessoas, e eu acredito nisso, que o sonho é o agente transformador, motivador do ser humano. É o sonho que nos leva a superar todos os obstáculos da vida. Todos. Se eu tenho um sonho, eu vou levantar, não importa se o dia está chuvoso, se está frio, se tem neve ou se está um calor escaldante. Eu vou levantar todos os dias porque eu preciso trabalhar em cima do meu sonho. Eu acordava todos os dias, 6 horas da manhã, ia para a quadra de terra ali no bairro do Carandiru, ficar dando voltas e fazendo trabalhos de velocidade. Aonde foi que eu me destaquei na minha carreira? Sendo um atacante explosivo e veloz, que sempre levava vantagens em cima dos zagueiros que me marcavam. Me perguntavam, como você consegue? Eu consigo porque eu me preparei para isso. Como você se preparou? No processo. Eu acordava às 6 da manhã, tomava um café com farinha de mandioca e o café e comia e ia treinar. Quando estava bom, tinha um cafezinho preto com farinha de mandioca e um pãozinho. Quando não estava bom, era água com açúcar e ia treinar e o pãozinho duro que molhava, que era o meu café da manhã. Mas eu estava construindo o meu sonho. E eu ia por causa do meu sonho, eu não tinha entendimento ainda por causa da fé. Com 11 anos de idade, Que era processo. eu não entendia o que era isso. Com 11 anos de idade, eu sou inserido dentro de um contexto já de um time de futebol de salão. Esse time de futebol de salão se chamava Levai e eu ia lá porque eu gostava de jogar futebol, eu tinha um sonho, mas lá eu era alimentado. Com o quê? Com um pãozinho com manteiga e um Nescau. Eu entrava, chegava, comia o pão, tomava o Nescau, ia treinar. E treinava, e treinava, e treinava, e treinava. Eu gostava do que eu fazia, mas eu também tinha o alimento. Então eu consegui entender que o que eu tinha de mais poderoso era o meu sonho. Depois, sim, do Levai, que aí eu fui entender que o Levai era um grupo de missionários que tinha como propósito de vida pregar o evangelho através do esporte, eu entendi depois, quando eu fui inserido dentro do esporte, de uma maneira mais profissional, desse contexto profissional, que exatamente, que eu fazia parte desse propósito, dessa missão, que a minha missão e propósito de vida era assim, ser esse instrumento, usar essa ferramenta que Deus me deu, esse talento de encantar as pessoas com os pés, de fazer com que as pessoas ficassem vidradas com aquilo que eu ia entregar e aí sim levar a elas o evangelho, pregar o evangelho através do esporte. Ou Foi seja, esse o o meu futebol entendimento. era o meio do caminho. Era só o canal. Era o canal, era a ferramenta que Deus me deu. Uau. E eu entendi, por princípios bíblicos, que os meus dons e os meus talentos eu preciso colocar à disposição do reino. É isso. Eu preciso colocar à disposição de Deus. Quando a gente parou, eu acho que até compartilhei isso com você, se eu não estou enganado, lá no almoço, que dizia que a gente foi buscar entender por que se todo mundo tem um potencial, se todo mundo tem dons e talentos, por que muita gente não transforma esses dons em talentos e resultados, né? E a conclusão do estudo que a gente fez aqui é que o fator determinante que mais impede as pessoas de fazer essa transformação é que a maioria não acredita que tem esse potencial para dar resultado. E aí quando você vai entender o porquê disso, é que a grande maioria vem de uma realidade onde você acreditar nos seus sonhos, onde você ter um resultado expressivo é um negócio fora do comum. Então eu não vivi tanto isso nessa proporção, mas eu cresci escutando os meus pais, quando eu falava pro meu pai, um dia eu vou morar num apartamento como esse, que a gente ia trabalhar lá dentro do apartamento, meu pai era eletricista, eu ia junto com ele, nossa, um dia eu vou morar num apartamento desse. E nem era uau do uau, né? Mas era muito acima do que a gente vivia. Sim. E ele, para de sonhar, cara.
Você tá viajando, vai trabalhar. Então, apesar de ter tido não ter tido essa motivação, não foi o suficiente para fazer com que eu não acreditasse nisso. Mas a maioria das pessoas não acredita porque vem de um contexto desse muito parecido com o que você veio. E por que eu tô te falando isso? Por que o Ricardo, que viu inúmeras pessoas deixarem de acreditar nos seus sonhos, com certeza você deve ter visto centenas de pessoas talentosíssimas caindo fora. O que você acha que você teve de diferente dessas pessoas que você mesmo não tendo o que comer direito, acreditar que você seja jogador, cara? Porque se a gente para pra analisar racionalmente, não faz sentido, né? Você não ter um café da manhã direito e você decidir que vai ser jogador e não vai arrumar um trabalho pra comer melhor. Então isso é até contra-intuitivo, cara. Por que você acha que você teve essa força? Por que você acha que foi diferente da maioria das pessoas? Porque era algo que eu sempre fui apaixonado. Se eu me proponho a fazer algo, eu preciso me apaixonar por isso. Essa paixão de jogar futebol, ela era muito forte, como ela continua sendo até hoje. Mas lá, eu tinha uma necessidade física para dar certo, para mudar a minha realidade, para mudar a realidade da minha mãe e também cumprir uma promessa que eu tinha feito para minha mãe. Um dia eu vou dar uma vida de rainha para a senhora. Um dia eu vou ser o chefe da casa. Um dia eu vou cuidar da senhora, a senhora nunca mais vai trabalhar. E eu vou cuidar da senhora até o último dia de vida. Essa é uma promessa que eu faço. Confia em mim que eu vou mudar a nossa realidade, mesmo com todas essas dificuldades. E isso é só uma parte do que eu conto, porque não era só o café, às vezes a gente não tinha comida. E eu saía de casa para pedir comida nas casas à redondeza ali nos bairros nobres e pegava as comidas que eu ganhava nas casas e levava para casa para a gente comer. Quando isso não acontecia, que eu não conseguia esse recurso na vila ali, eu ia para frente dos presídios, porque o Carandiru estava rodeado de 5 presídios e eu não vou conseguir te falar o nome de todos. Casa de detenção do Carandiru, a mais famosa, o Carandiru que foi demolido. Teve um massacre lá. O massacre que teve. Tem a penitenciária do Estado, tem o COC, que é um outro também, tem um presídio feminino e tem o DEPATRE, o DEIC. Eu estava no centro disso tudo. Então, todas as vezes que eu tinha uma necessidade física, eu corria para os presídios, porque lá eles davam comida para a gente, que eram as mesmas comidas que eram servidas por presos. E a gente levava para casa. No dia da semana, quando tinha feira, eu ia fazer feira com a minha irmã e pegava os restos de feira e levava para casa. Quando não eram dias pontuais, eu ia para os faróis ali na redondeza do Carandiru e pedia dinheiro e pegava todo esse recurso e dava para minha mãe. Nesse tempo, eu trabalhei de lavador de carro, eu trabalhei de ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, eu trabalhei de faxineiro e me aventurei a ser pintor. Então, eu sempre procurei, de alguma forma, ajudar minha mãe. Por quê? Porque minha mãe cuidou de 6 filhos sozinha. Eu sou o caçula, nós somos em 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Minha mãe cuidou de 6 filhos sozinha. Eu sou o caçula. E eu vi o duro que a minha mãe deu. Minha mãe perdeu a saúde trabalhando para cuidar de todos nós. Isso era o que eu mais tinha de poderoso comigo. Um dia eu vou dar uma vida de rainha para minha mãe. Enquanto eu não estou na condição ideal, eu vou dar o meu melhor naquilo que eu posso fazer. Mãe, esse é o recurso que eu consegui com moedas, esse é o recurso que eu consegui de comida, esse é o recurso que eu consegui catando papelão nas ruas, porque eu fiz isso também. Quando não conseguia, eu pegava uma carroça no ferro velho que tinha na rua da casa onde eu morava e subia as ladeiras, descia as ladeiras, juntava papelão, lata, cobre e depois eu ia vender e trocava por dinheiro e dava tudo para minha mãe. Isso tudo me forjou, me fez um cara tenaz. Eu gosto da palavra resiliência porque acho que é uma palavra que está em moda e tem todo sentido, ela faz sentido. Mas eu gosto de usar a palavra tenacidade. Tenacidade é a capacidade de você resistir os impactos que a vida te traz. E os impactos que a vida te traz, elas te marcam para a vida toda. Eu nunca esqueci e nunca vou me esquecer, muito menos de me envergonhar da minha história. Porque eu aprendi a respeitar a minha história. Isso faz parte da minha história. Então,
quando eu me vejo numa situação como essa, eu falo o seguinte: eu tenho um sonho e nada, nem ninguém pode roubar ele de mim. Eu entendia que era esse sonho, Vinícius, que ia mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E eu termino esse raciocínio falando para você o seguinte: quando eu estava no meio das pernas da minha mãe, jovem, ela me abraçando aqui, eu olhando para o fogo, consumindo o nosso barraco de madeira, que nós tínhamos de mais precioso, aquilo marcou a minha vida, trouxe traumas na minha infância e juventude, e só foi um motivo a mais para que eu não desistisse do meu sonho, porque era exatamente isso que eu tinha de mais poderoso comigo e que ia proporcionar uma mudança na minha vida e na vida da minha família. E quando você fala que tudo isso te forjou, cara, eu consigo ver nitidamente o poder que tudo isso te deu, assim. E eu acho que essa é a grande diferença, né? O que a gente percebe de padrão dessas 111 pessoas que passaram aqui é que, cara, todo mundo já passou muito perrengue, é padrão, não tem como fugir disso. Só que essas pessoas, elas têm essa capacidade de pegar essas coisas ruins como um catalisador de energia, sabe? É isso. Como uma fonte de energia pra, tipo assim, aconteceu isso? Então vou usar isso pra me dar mais força. Perfeito. Ao invés de usar isso pra, tipo, nossa, olha como o mundo me odeia e tal, né? Mas sabe uma coisa que me deixa curioso? Porque na sua situação, eu acho que tem até uma tendência, assim, ou pelo menos uma força muito grande, de fazer que você tenha uma crise ou uma briga muito grande com Deus, assim, né? Porque você se vê numa situação daquela, cara, a única coisa que faz sentido é você falar assim: Deus, você não existe, porque se você me permite ver um negócio desse, eu acho que é até um caminho natural de você pensar. Uhum. Você nunca chegou a ter essas conversas, a se questionar? Como é que foi essa relação com Deus que você teve? Já tive. Já tive, e não tive poucas. Eu já tive muitas crises, muitos questionamentos, sem muitas respostas, às vezes nenhuma. Porque é exatamente isso. A gente se baseia muito no... eu, quando vou contar uma história, eu quero contar sempre a história do protagonista, o cara que venceu. Eu sempre me coloco no papel do herói, né? Eu sou o herói. Eu sou o cara que venceu. Mas, na verdade, eu preciso me colocar no papel do vilão. Eu preciso me colocar na situação do cara que realmente entrou em conflitos consigo mesmo, que começou a questionar Deus, que começou a falar assim: Deus, porque a gente tem um termômetro, uma balança. A gente olha para nós e fala assim: eu não faço mal para ninguém, eu trabalho e não quero ver o mal das pessoas, eu não piso em ninguém, eu como com o suor do meu rosto, eu não sou um cara que saia falando mal das pessoas. A gente gosta de se justificar dessa forma. Exatamente. Porque a gente quer se colocar no lugar... É isso aí. Não, eu sou uma pessoa boazinha. Sim, não mereço isso. Eu não mereço isso. Não, é que na verdade, quando eu vou olhar para os exemplos, eu vejo que todas as pessoas sofreram. E é quando eu olho para o texto, quando eu olho para exemplos, por exemplo, dos heróis da fé, dos homens que venceram, das mulheres que foram além, eu vou ver sofrimento em todos. E eu vou ver todos, a grande maioria deles, colocando Deus como culpado em situações que eles estavam vivendo. Sim. Eu fiz isso muitas vezes. Por que isso acontecia comigo? Por que a minha mãe tem que passar por isso? Por que a gente mora nesse lugar? Por que eu não consigo fazer nada? Por que ninguém vem aqui nos ajudar? Por que ninguém olha para aquilo que a gente está vivendo? Por que eu tenho que ter isso dentro da minha casa? Por que eu tenho que conviver com esse tipo de pessoas? Por que eu tenho que ver os meus amigos caídos no chão? Por que eu tenho que perder eles? Por que isso? Por que aquilo? Deus, cadê você? Deus estava sempre no mesmo lugar de sempre, que ele sempre esteve. Ele coordenou tudo de forma muito perfeita. Deu para nós o poder e falou assim: governa. O poder está em nós de governo. É que eu não quero. É por quê? Porque as pessoas preferem transferir as suas responsabilidades para Deus. Faça tudo. Ele não vai fazer. Nós fomos colocados como instrumentos para trazer o reino de Deus para a terra, para fazer com que as pessoas entendam que o poder que nós temos, Deus nos deu. E nós precisamos colocar isso para fora. Deus, cadê você? Estou no mesmo lugar.
Deus, por que você não faz? Porque você já pode fazer. Uau. Ao invés de você orar pedindo uma casa, compra um lote. Trabalha nele. Prepara o terreno. Constrói a casa. Ao invés de você pedir para Deus, Deus, me dá uma cadeira, me dá uma mesa de madeira maciça, pega uma árvore. É dali que você vai tirar, é dali que você vai fazer uma cadeira. Nós precisamos fazer isso. Até Deus é o nosso maior exemplo. Ele começa a fazer as coisas, depois ele começa a colocar as mãos nas coisas. Ele começa a trazer sentido, ele começa a dar essa responsabilidade, esse poder para o homem. Vai e faça. Você quer conquistar? Então sai. Você quer ser grande? Sai da casa do teu pai. Sai do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Para onde? Vai tranquilo. Confia em mim e vai. Nesse processo, você vai ver que eu vou estar com você, mas você vai ter que ser parte primordial dentro daquilo que você deseja. Então eu entrei em muitas crises, até que um dia eu entendi que era eu que precisava resolver as coisas. Deus estaria comigo, mas não me livraria dos meus processos, porque é exatamente isso que Deus faz. Deus enche a gente de sonhos, Deus enche a gente de esperança, mas Ele não livra a gente dos obstáculos. Eu fui forjado dessa forma. Eu cresci dentro desse contexto, eu fui crescendo mentalmente, espiritualmente dentro desse contexto, mas com as minhas crises com Deus. Porque quando eu me machuquei, eu questionei. Mas eu também entendia que Deus estava comigo lá, quando eu estava crescendo no bairro do Carandiru, contando toda essa história para você. E depois que Deus me permitiu, através do meu processo, eu entender que o que eu tinha de mais poderoso era esse sonho e que eu precisava trabalhar nele, eu enxerguei Deus também lá dentro do palácio do rei da Espanha, eu enxerguei Deus lá dentro do palácio do príncipe árabe, eu enxerguei Deus nos títulos mais importantes que eu conquistei na Europa, no Brasil. Aí eu fui enxergando Deus em tudo e eu entendi que Ele não me livra de tudo, Ele me permite passar por isso. Uau. E quando que você dá conta que a sua vida começa a mudar, cara? Quando que foi o momento que você falou assim, putz, passei esse lance do Carandiru, toda essa história, e quando você começa, que vira a chave que começa a trazer mais esperança? Qual que foi o momento que você falou assim, putz, tô vendo um norte diferente? Porque enquanto a gente tá vivendo num ambiente como esse, é difícil a gente conseguir enxergar algo diferente, né? Aquilo que você falou, pô, eu só vi aquilo. Só aquilo. Quando que foi a virada de chave, assim, que você fala assim, putz, cara, agora eu consigo sonhar mais, enxergar mais longe, assim? Eu acho que o momento que virou a chave para mim foi quando eu fui chamado para fazer o contrato profissional. Você tinha quantos anos? Eu estava com 20 anos. 20 anos. Último ano de juniores. Vai ou racha, né? Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. E eu entendia que era a oportunidade da minha vida. Eu estava preparado e estava pedindo a Deus essa oportunidade. Só que as pessoas, elas só vão lembrar dos 23 anos de sucesso que eu tive como atleta profissional. Elas nunca vão saber dos meus processos. Eu demorei 20 anos trabalhando em cima de mim, com as minhas crises, com as minhas indagações, com os meus problemas e não tendo respostas de Deus, para que eu pudesse, no dia que eu fui aprovado pelo treinador do profissional e chamado para fazer parte do contexto profissional, eu entender que era exatamente isso. Quase o mesmo tempo que você teve de sucesso foi o tempo que você demorou para finalizar, né, o processo ali, o processo. 20 anos 23 e 23 de carreira. Entende? Então, quando eu fui chamado numa sexta-feira para fazer parte do time profissional, quando no sábado eu estava concentrado com o time num hotel luxuoso, com as melhores comidas, e chegou a notícia de que o meu contrato tinha dado tudo certo e que eu estava inscrito no BID e que eu já fazia parte do time profissional e já estava profissionalizado, e no domingo eu joguei num estádio cheio, fiz gol, ganhamos. Na segunda-feira, a ficha caiu e eu falei assim, agora mudou. Agora chegou a minha hora. Agora é o meu momento.
Agora ninguém tira isso de mim. Em 3 dias, Vinícius, em 3 dias, depois de 20 anos de processo, a minha vida mudou. Em 3 dias, depois de 20 anos de processo, a minha vida mudou. É por isso que eu falo para as pessoas com essa convicção. Não desistam nunca no processo. Ele é o compêndio para o sucesso. Ele é o que dá apoio, que dá sabor, que dá gosto quando você vence. E é por isso que você conta de sucesso, é por isso que você vive o sucesso, é por isso que você não tem crise quando você fala em poder, em realizar. Por quê? Porque, primeiro, você precisou ser construído, ser destruído, como o oleiro, o cara que está fazendo um vaso, e ele está cuidando tudo direitinho, e o vaso se desfaz, e ele derruba, e ele faz, maceta o barro, e ele começa a desenhar de novo. Todo vaso bonito que é colocado numa vitrine e ele é caro, ele passou por um processo de mudança interior. O oleiro mete toda a pressão no vaso do lado de dentro. E é toda essa pressão que vai dando forma e beleza para ele. Para que depois, com metal, para que depois ele possa ser colocado em um lugar de destaque e ter a sua utilidade. Então, para mim, eu percebi que as coisas mudaram depois desse final de semana, da sexta para o domingo. Da sexta eu não era profissional, era amador e nem ajuda de custo eu recebia. Eu só tinha um sonho, com 20 anos. Na sexta eu treino contra o profissional, faço o gol mais bonito que eu entendo da minha carreira, que não foi registrado no treino. Sou tirado do treino para fazer parte do time e assinar um contrato profissional para ganhar R$700. Quando eu saio do treino, eu assino o meu contrato de trabalho, vou concentrar no sábado, jogo no domingo. Era a primeira vez que você ia concentrar? Primeira vez dentro desse contexto profissional. Uhum. E no domingo eu jogo, faço o gol da vitória, a gente ganha de 1-0. E na segunda eu estou estampado em todos os jornais de esporte de São Paulo. Mas eu ainda morava no Carandiru. Uau. A partir daí eu entendi. Agora mudou. Agora é um novo tempo. Agora é a minha vez. E aí, pô, a gente fica pensando em R$700. Cara, nesse contexto, assim, nessa situação, é tipo, uau, né? Muita coisa, né? Era muita coisa. Era muita coisa. Com R$700, eu me tornei o homem da casa. O chefe da casa. Uau. Você pode acreditar nisso? Com R$700, eu passei a ser o chefe da casa. Porque eu perdi o meu pai com 8 anos de idade. Para as pessoas entenderem o porquê eu passei a ser o chefe da casa. Eu tinha 8 anos de idade quando eu perdi o meu pai. A minha mãe decidiu ficar sozinha e cuidar dos 6 filhos. Então eu cresci vendo a minha mãe sozinha, trabalhando muito para cuidar de nós. E a promessa que eu fiz para minha mãe, eu comecei a cumprir com R$700 de salário, quando eu assinei o contrato profissional. E aí eu falei, mãe, agora a senhora não precisa trabalhar mais. Deixa comigo que eu sou o homem da casa. Imagina o empoderamento que isso não dá, né? Foi algo incrível para mim. Porque eu fui com a minha mãe no serviço dela, eu vi ela pedindo, falando pro chefe dela mandar ela embora, e o chefe dela realmente mandou ela embora. Eu falei, não, você sempre foi uma excelente funcionária, sempre muito querida, e agora que você está vivendo uma nova realidade, o seu filho agora atingiu a fama, é jogador de futebol, agora você merece, vai viver a sua vida como você merece viver. Então eu acompanhei a minha mãe no serviço para que ela pudesse realmente ela não pediu as contas porque o patrão dela entendeu e falou, não, vou te mandar embora para você ter os benefícios, né, de todos. E a partir daí eu comecei a mudar a nossa realidade. Mas aí não foi sair do Carandiru, não foi de imediato também, não, né? Demorou eu fiquei mais um ano no Carandiru até a Portuguesa me tirar do Carandiru e alugar um apartamento ali em Santana para mim. Uau. E aí depois disso, no ano de 2002, eu comprei a casa da minha mãe. Uau. Eu acho que, principalmente quando você é atleta assim e se vivencia esses dois extremos, muitas coisas marcam a sua vida, porque você acaba conhecendo muitas coisas que você nunca imaginou, mas eu acho que poucas coisas acabam sendo mais marcantes do que essa primeira mudança, né? De sair dessa situação e tipo, ir para esse primeiro apartamento. Me corrija se eu estiver errado, mas na minha impressão eu acho que é um dos momentos mais marcantes que fica disso tudo, né?
Sem sombra de dúvida, porque eu sempre morei no Carandiru. Sempre morei no Carandiru. E a primeira vez que eu saio de lá foi exatamente sair de lá para um lugar que eu entendi que já era nosso. Eu falei, bom, agora que eu saio do Carandiru, eu vou para um apartamento e é exatamente isso que eu quero. Agora eu preciso comprar a casa para minha mãe, a nossa casa, onde nós vamos morar. E para mim não foi tão chocante assim. Eu comecei a entender que era um novo tempo que eu estava vivendo. E que, apesar de estar sendo recente, eu precisava encarar essa nova realidade de um novo tempo, de um novo horizonte que eu estava enxergando, de uma nova realidade de vida. Então, a partir daí, realmente encheu a gente de esperança e de alegria, porque nós falamos, bom, agora a gente vai viver algo que nós nunca sonhamos viver, nós nunca imaginamos. Sabe o que é você chegar num apartamento gigante, amplo, uma boa sala, uma estrutura do prédio com piscina, e você agora ter um carro para poder se deslocar? Foi algo surreal. Então, tudo aquilo era algo que me deixava extremamente realizado. Por quê? Porque eu estava realmente cumprindo o que eu havia prometido para minha mãe, de mudar essa realidade nossa. E foi muito legal, porque eu lembro que quando eu levei a minha mãe para ver o apartamento, ela chorou muito. Eu imagino. Ela chorou muito. Quando ela entrou no apartamento, ela chorou muito. Tipo, passou um filme pela cabeça dela. Porque quando ela chegou na Zona Norte de São Paulo, lá no Carandiru com meu pai, era um local onde foi invadido e ela encontrou um espaço lá porque eles foram um dos pioneiros no bairro. Então ela construiu tudo, aquele barraco junto com meu pai, de madeira, de lona. Eles construíram lá. Imagina o filme que passou pela cabeça dela, vendo agora um novo cenário. Não, totalmente quando ela oposto, entrou, ela falou né? assim, isso aqui é onde a gente vai morar? Eu falei, é. E é daqui para mais agora, mãe. A senhora pode se acostumar, porque agora é daqui para melhor. E é muito louco porque não tem um meio termo, né? É um dia você tá numa realidade, no outro dia você tá no oposto. Não é que melhorou um pouquinho e foi melhorando e foi se acostumando. É tipo, desse pro muito bom e tipo, o impacto é maior ainda, né? Muito gigantesco, né? Muito gigantesco. Mas o que é importante as pessoas entenderem, que foi exatamente isso que eu falei. Em 3 dias, a minha realidade mudou. Em 3 dias. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Todo mundo precisa passar por isso. Que é o princípio aqui que, na minha percepção, é o mais desafiador, cara. Porque assim, ó, depois que você tá passando dificuldade, que você tá no meio da pressão, chega uma hora que você se acostuma. Você acostuma. Chega uma hora que você já entendeu que funciona assim. Perfeito. E que não vai ser fácil. Exato. Aí você se acostuma. Quando eu tive que racionar comida, cara, chega uma hora que você fala assim, cara, entendi que é assim, como menos, Deus vai prover, vai dar certo, vai aqui um ajuda, beleza. Uhum. Você não vai morrer. Você saca Não. isso. Mas o lance do tempo é muito foda, cara. É. Porque a gente tem uma falsa sensação de estar sempre pronto. Agora eu tô preparado, agora vai chegar. Aí não chega. E aí passa um tempo, você vê que aquele tempo você não estava preparado ainda para receber mais. Aí você fala assim, não, agora vai. E aí, não, você tem que esperar mais um pouquinho, tem que se preparar mais alguma coisa, tem que conhecer mais alguém, tem que fazer não sei mais o quê. E você não sabe quando que de fato esse teu preparo vai terminar para você começar a colher aquilo que você plantou. E para as pessoas, por exemplo, que tem um perfil parecido com o meu, que é de executar muito, porque o meu maior desafio é equilibrar a fé que eu alimento tanto com aquele senso de eu posso fazer com meus braços. Vamos fazer. Cara, chega uma hora que a força dos teus braços ela não é mais o suficiente. Não vai. E aí, esse lance do tempo, ele te consome, cara. Ele te consome. Então, pra mim, o tempo é muito mais desafiador do que a pressão, por exemplo. E quando você fala de poder falar isso, né? Isso me chamou muita atenção. De tipo, pô, poder falar de sucesso, de conquista, de poder, porque é a consequência de um processo que você vivenciou. Cara, esse era o meu maior sonho, você sabia? Quando a gente começa com o Forjando, o meu único objetivo era conseguir aprender com as pessoas que tinham vivenciado isso. Porque você olhava pra internet e, cara,
hoje é muito fácil você falar uma coisa bonita na internet. E aí quando você vai colocar aquilo que essas teorias bonitas têm, não funciona na prática. Não funciona. Porque esses caras nunca vivenciaram porra nenhuma. E aí o cara tá lá te vendendo um negócio, e aí talvez você que tem esse discernimento, consegue até perceber isso, mas o meu pai, que é eletricista, por exemplo, talvez ele não tenha. E ele caia no conto desse cara aí que nunca fez nada na vida. Aí eu falei, cara, a gente precisa conversar com as pessoas. Tem tanta gente que passou de fato, vivenciou um processo, venceu ele, tem autoridade pra falar e não tá falando isso. Por que a gente não conversa com as pessoas? Então, o Forjando, ele nasce de uma intenção genuína que eu tinha de aprender com essas pessoas, de fazer isso que a gente tá passando, de aprender com um cara que vivenciou isso e ter autoridade pra falar, sacou? Então, eu acho que é isso que a gente quer levar pras pessoas. Que, cara, se você quer ter um resultado expressivo, é impossível você não vivenciar um processo. É impossível. É impossível, não Não tem tem como. como. Então, muitas vezes, a gente, como um negócio, a gente olhava pro Forjando e, comercialmente falando, é algo ruim. Porque não é o que vende na internet, você fala de processo. Você fala que a pessoa vai ter que sofrer pra caramba, vai ter que apanhar pra caramba, vai ter que aprender, vai ter que dedicar tempo pra caramba. Isso não é vendável, cara. É muito mais fácil, Ricardo, a gente chegar pras pessoas e falar assim, ó, não, é mais fácil, você pode ganhar 1 milhão em uma semana sem fazer nada. Do conforto da sua casa. Verdade. Isso que vende. Então a gente sabia que comercialmente era algo ruim. Mas a gente acreditava naquilo que a gente tinha recebido, na missão que a gente tinha nos dado. E mais do que isso, a gente acreditava no poder que as histórias de outras pessoas tinham em transformar outras pessoas. Então, assim, pra mim, isso é muito mais transformador quando você conta isso do que uma teoria lá do livro que o cara chega e fala assim, ó, não, porque tem 1 mais 1 é 2. Cara, o que você vivenciou? O que você experienciou? E eu consigo sentir isso, cara. Eu consigo sentir o quanto você acredita nisso que você tá falando. Não é que você ouviu alguém falar, é que você viveu. Eu falo para as pessoas sempre isso. Eu gosto muito do exemplo. Eu acho que o meu estilo de liderança, para mim, o que faz sentido para mim é o exemplo. As palavras ótimas. Ela tem peso. Muitas delas têm peso do vento, mas o exemplo arrasta as pessoas. Quando eu sento e eu falo para os meus filhos, eu choro, porque eu sei o que eu vivi. Os meus filhos sabem que tá saindo de dentro de mim para eles. Quando eu falo para as pessoas e conto a minha história, eu estou falando para as pessoas o seguinte, eu não quero que você só olhe o meu sucesso, eu quero que você entenda e valorize o meu processo, porque foi o meu processo que me fez ser um homem de sucesso. Entender, enfrentar, não ter medo. E às vezes que eu tive medo, eu fui com medo mesmo. Eu não deixei ele apagar essa chama que queimava dentro de mim. O meu sonho era o que eu tinha de mais precioso. Eu não abri mão dele por causa de tudo aquilo que eu falei aqui. Eu não abri mão dele porque eu convivi nesse lugar, porque eu cresci dentro de um contexto de pobreza, porque eu não me fiz vítima. Não, eu venci porque eu entendi que eu precisava passar por isso. Eu passei por tudo isso, alimentei, trabalhei em cima de mim, trabalhei na minha mente, respeitei as minhas crises, respeitei os meus medos, respeitei as minhas fragilidades, dificuldades e tudo isso, mas eu não desisti, rompi a escassez e atingi o sucesso na vida. Eu entendo que tem pessoas que estão sempre em busca de uma oportunidade, sempre olhando e assistindo as pessoas e falando assim, o que esse cara tem para me falar? O que eu tenho para falar para as pessoas é isso, que você precisa respeitar os seus processos e encará-los como se você estivesse sendo forjado dentro desse processo, está sendo preparado dentro desse processo para que você possa ser colocado em evidência. E quando você for colocado em evidência, não oculte todo esse processo que você passou, porque é exatamente isso que vai encorajar as outras pessoas, é exatamente isso que te levou a atingir o ápice, talvez, da sua realização. Eu, por exemplo, sempre olhei para um cara que foi a minha referência, que é o Ronaldo Fenômeno. Eu era o menino do Carandiru, o Ronaldo Fenômeno, o menino de Bento Ribeiro. E eu falava assim, se o Ronaldo Fenômeno... São realidades parecidas, para quem não conhece. Sim, Bento Ribeiro é a comunidade pobre do Rio de Janeiro. Tá, entendi. Ok? Pobre. Foi de lá que ele saiu. Se o Ronaldo Fenômeno, sendo hoje esse cara mais desejado no futebol mundial e mais conhecido, saiu de um contexto de pobreza e venceu, por que que o Ricardo Oliveira, o menino do Carandiru, não pode vencer? Exatamente o poder das histórias que você falou, que transforma as pessoas que estão ouvindo. Porque as pessoas que estão nos assistindo,
elas estão sentindo essa verdade que está vindo do meu interior, que eu estou entregando aqui esse melhor. Por quê? Porque eu sou isso. Eu faço isso todos os dias. Eu encorajo as pessoas. Eu levo as pessoas para elas entenderem o seguinte: você não pode achar que você que você nasceu para ser a pior pessoa para dar errado. Não, você não é fruto de uma criação que deu errado. Não, você é o resultado de uma criação perfeita que Deus fez. Você precisa entender que você precisa enfrentar os seus processos. Agora, se você conseguir unir isso e entender que existe um Deus que está com você, te encorajando, te fortalecendo todos os dias, trabalhe em cima de você. Eu não fiquei deitado esperando alguém bater na minha porta e falar assim: eu tenho um clube. Eu acordava às 6 horas da manhã para trabalhar, correndo, trabalhando em cima de mim, potencializando as minhas habilidades e ferramentas. Quando chegou a minha oportunidade, eu estava preparado para isso. E quando eu penso assim, para mim, a maior lição de tudo, e se as pessoas pudessem levar uma coisa daqui, dessa conversa que a gente está tendo, sem dúvida nenhuma eu falaria o seguinte: cara, se alguém que saiu de uma realidade daquela e conseguiu ir muito longe, a maioria das pessoas que estão assistindo, cara, já tem uma realidade muito melhor daquela que você teve. Exato. Então por que não pode ir tão longe quanto? Sabe? Porque um dia que... Cara, o dia que mais me marcou forjando, assim, olha que louco. Eu acordei um dia de manhã, Ricardo, e aí tinha entrevista tipo 10 horas. Aí eu pensei, hoje não vou pra academia, né? Porque tem entrevista agora, daí já tava meio chovendo também. Eu falei, quer saber, nem vou. Uhum. E aí, às 10 horas, a gente tinha entrevista com um atleta paralímpico, cara. Que ele não tinha uma perna, ele joga vôlei sentado. Meu Deus. Você não acredita, a primeira coisa que o cara falou na entrevista, quando começamos a gravar. Ele falou assim, pô, cara, obrigado, prazer estar aqui, tal. Cara, hoje eu acordei mais cedo pra ir treinar, pra estar aqui. Cara, quando o cara falou aquilo, eu pensei, mano, o cara, ele não tem uma perna. Uhum. Talvez esse cara tivesse um motivo, a desculpa pra não ir. Sim, sim. E eu, que não tinha desculpa nenhuma, decidi não ir. Cara, acabou a entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra academia. Porque eu entendi que as pessoas que tinham motivo pra dar desculpa, elas não deram. E eu, que não tinha motivo nenhum, naquele dia tinha dado uma desculpa. Tá vendo? Aí a gente entende que ter um resultado não é sorte, cara. Não é. É um conjunto de decisões que a gente toma todo dia. Exatamente. Né? Então, quando eu olho pra ti, eu falo assim, cara... Eu falo para as pessoas assim que acham que eu sou um cara de sorte. Quando a sorte chegou, ela me encontrou trabalhando. 20 anos já. 20 anos trabalhando. Quando a sorte chegou. E aqui as pessoas não conhecem as portas que se fecharam, os clubes que me mandaram embora, entende? Às vezes que eu fiquei treinando em um sítio, me preparando para uma oportunidade que pudesse chegar. Então, exatamente isso. Chegou, mas depois de 20 anos, eu sempre trabalhando, eu sempre buscando o meu melhor. E aí, claro, quando chegou nessa ocasião, eu estava realmente preparado e eu não deixei escapar essa oportunidade. E eu acho que precisa de mais pessoas assim como você, que teve resultados como você, que falem desse processo. Porque hoje a gente tem uma falsa sensação, através das internet, redes sociais, parece que tudo é muito fácil, né? Tudo. As pessoas começaram a transmitir que você ser trilionário é o negócio mais simples do mundo. Exato. Que se você não faz isso, se você não consegue, você é um fracassado. Exato. Porque você, nossa, é sério que você não faz 10 milhões por mês ainda? Exato. Tem essa falsa sensação, né? Exato. E eu acho que essas pessoas que tiveram um resultado expressivo assim como você, falar desse processo que vivenciaram é fundamental para conscientizar o jovem do tipo assim, você vai ter que trabalhar, cara. Porque parece que hoje o trabalho já não é mais algo imprescindível, né? E, Ricardo, uma coisa que eu queria saber é que quando a gente muda de fase, quando a gente vai para novos lugares, a gente começa a jogar um nível de jogo muito maior, a gente precisa desenvolver algumas crenças, alguns comportamentos que a gente não tinha antes. E ao mesmo tempo, a gente precisa deixar de lado alguns comportamentos, algumas crenças que já não fazem mais sentido. Perfeito. Certo? Quando você sai do Carandiru e você começa nesse contexto totalmente diferente, quais foram as primeiras coisas que você teve que abrir mão de crença, de comportamento que você tinha? O que você teve que tirar da sua vida? E o melhor, o que você teve que desenvolver? Eu acho que o que mais mexeu comigo quando eu sou inserido dentro do contexto profissional
é que dentro do contexto profissional o nível de excelência era altíssimo e de exigência também. Muita exigência, muita cobrança, muita fortaleza mental, sem desculpas, porque quando você está no amador, nos juniores, na minha época principalmente, você ainda tinha algumas desculpas para dar. Você tinha desculpa de que você não tinha uma condição financeira, que você não recebia bem, que você não bem no dia. Entende? Entendi. No profissional, você não tem. No profissional, você se alimenta bem, você tem uma excelente estrutura, você tem muitos profissionais à sua disposição, você tem um centro de treinamento excelente, você tem uma academia boa para fazer, você tem a suplementação, você tem tudo. Você tem um profissional que quando termina o treino ele vai te pegar, vai te deixar fino, vai te deixar pronto e falar assim, agora entrega, vai para a arena, vai fazer o que você está aqui para fazer. Ah, mas não tem mais, você está pronto. Não era isso que você desejou? Não era isso que você queria? Era. Então vai fazer. Isso me fez mais forte ainda, porque agora eu peguei tudo aquilo que eu tinha vivido na minha infância, adolescência e a idade adulta ainda no Carandiru e falei assim, tô pronto. Agora é só potencializar o que eu já faço. Se eu passei por tudo que eu passei lá e venci lá, eu estou aqui agora onde eu sempre quis. Agora, pra mim, fichinha. Pode vir, isso é fichinha. Entendi. Aí a gente brinca, né? Matei no peito e falei, tá comigo a bola, deixa comigo. Aí fui pra cima. E aí comecei a me destacar exatamente por isso. Sabe por quê? Porque exatamente lá eu fui me preparando para esse momento. Quando eu cheguei nesse momento, eu só precisava executar e aprender com os caras que já estavam lá, nesse outro nível. Aí eu entendi que mudou um ciclo, que mudou uma chave, que eu não precisava mais, eu não podia mais pensar como um jogador amador. Eu estava dentro de um nível altíssimo de profissionais, que a alimentação dos caras era diferente, o ritmo de treino dos caras era diferente, e a performance dos caras era diferente. Não, e você tá num segmento que é extremamente competitivo, né? Demais. Se você não dá resultado, mas tá fora, já era. Demais. É isso, né? Todos os dias, todos os treinos, era uma competição. Era eu contra eu, porque eu precisava entregar o meu melhor. Eu nunca vi nenhum companheiro meu de time como meu rival, como meu oponente. Eu via ele como meu companheiro, que fazia parte do mesmo time dentro daquele contexto. Eu me enxergava como o maior rival que eu tinha. Eu tinha que me superar todos os dias. O meu nível de excelência, de cobrança era altíssimo. E eu falo para você sem medo de errar. Eu levei o meu corpo ao limite que ele pudesse me entregar. Eu levei a minha mente e trabalhei ela ao limite do que ela pudesse fazer com que eu fosse esse cara valente, guerreiro, bravo, corajoso, que pudesse entregar isso daí. E eu obtive os melhores resultados, tanto do meu corpo quanto da minha mente. Então hoje você, profissionalmente, encerrando a sua carreira profissionalmente, vi que você recebeu um monte de homenagem semana passada, né? E encerrando a sua carreira profissionalmente, você tem essa sensação de, tipo, entreguei o máximo que eu poderia ter entregado? Tenho. Uau. Sem sombra de dúvidas. Uau. Eu acho a melhor sensação que existe no mundo, né? Esse esporte, ele extraiu o máximo de mim. Você imaginou que você podia chegar nesse nível? Não. Uau. Mas eu comecei a imaginar depois que eu estava dentro. Esse nível profissional fez eu entender que eu poderia ir muito longe. Muito longe. Porque quando a gente vai conquistando, primeiro, quando a gente não tem nada, a gente acha que a gente não pode. Sim. Quando você não tem nada, você só enxerga problemas. Isso aí. Quando você consegue enxergar uma luz no fundo do túnel, você começa a entender que há possibilidades de um novo tempo. Quando você está na luz, você começa a enxergar todas as possibilidades do mundo, todos os horizontes. E quando você vai subindo de nível, o céu é o limite. Uau. Porque era tudo muito impossível para mim, ok? Lá naquele contexto do Carandiru. Qualquer coisa que viesse seria uau, né? Era uau. Sim. Então,
Quando eu saí de dentro desse contexto, eu comecei a enxergar que eu poderia ir muito além. Então essas crenças limitantes foram morrendo. Porque o resultado cura tudo. Porque o resultado cura tudo. Quando eu estou vivendo esse resultado, eu falei, agora eu estou no profissional que era o meu sonho. Qual é o próximo passo? Um time melhor. Um time melhor, um salário melhor, uma valorização melhor. Europa, o sonho. Seleção brasileira. Quando você começa a pensar em seleção, cara? Qual que é o nível do jogador que começa a pensar em seleção? Não me deu tempo de pensar, de projetar a seleção brasileira. Você não Porque imaginava? não cara? me deu tempo de projetar, não me deu tempo de projetar. Porque com 20 anos, eu sou inserido no profissional, ok? Pensa que os 20 anos para trás era impossível. Sim, não fazia sentido nenhum pensar em seleção. Tá. Mas com 20 anos, agora eu estou dentro desse contexto. E agora eu começo a entender que sim é possível. Agora já profissional. 2 anos depois de profissional, Vinícius, eu estou na seleção brasileira principal. Então foi muito recente, foi muito rápido depois que você se torna profissional. Não dá tempo. Entendi. Não dá tempo para você planejar isso. Vem muito rápido. E aí eu estou servindo a seleção brasileira principal, campeã do mundo da Coreia e Japão em 2002. Uau. Quando eu estou dentro desse contexto, Tá com os melhores do mundo. aí eu vi o menino do Carandiru ao lado do menino de Bento Ribeiro, Ronaldo Fenômeno, na seleção brasileira. Uau! Cara, isso é muito forte. É muito forte, cara. Então, muito forte. mudou Uau. totalmente a minha realidade. Uau. E a partir daí, eu falei, agora eu estou no meio dos melhores. E isso exige de mim O melhor. o melhor. Uau. Aí eu comecei a trabalhar. Opção, né? Não tem outra opção. É. Quando você está no meio dos melhores, você vai ter que igualar o nível. Não tem jeito. Porque se você ficar aqui, ó, você é colocado para fora. Uau. Quando você está aqui no meio dos melhores, entre eles, o nível é tão alto que te puxa. E aí você extrai o seu melhor. E eu fui entregando E o cara que não entrega tá fora automaticamente. Naturalmente, o cara que não consegue entregar no meio disso é o cara que é expurgado do processo. Exato, Né? não tem Uau. jeito. E quando eu penso isso, conheço melhor a sua história, cara, faz muito sentido porque que uma das características que as pessoas mais admiravam em você era o atacante que era muito batalhador, guerreiro, né? Que lutava por cada bola. Cara, faz total sentido. Faz pô. total, não faz? Você lutava por cada refeição, cara. Tudo. Como é que você não ia lutar por uma... Exatamente isso. Exatamente isso. Era uma luta diária pra gente ter comida em casa. Como é que eu não ia lutar depois Uma bola lá... por uma bola que sempre foi o meu sonho, que ia me dar aquilo que eu exatamente queria para mudar a minha realidade, que me fazia ter brilho nos olhos para alcançar níveis altíssimos de alta performance. Então, peraí, para mim fazia todo sentido. Para mim treinar não era só um treino, era extrair o meu melhor. Eu representava uma vida de batalha pela comida, por uma casa melhor. Não era só um treino, não era só uma disputa de bola, né, cara? É tão incrível isso, porque a minha primeira bola que eu ganhei, ela era uma bola feita de meia. A gente pegava as meias, Aham. fazia uma bolinha, Uma dentro da outra, fazia uma bolinha e ficava jogando. Essa foi a primeira bola. A segunda bola que eu ganhei foi uma bola de borracha. E essa bola de borracha fininha, levinha, quando eu chutava, pegava numa pontinha de arame, alguma coisa e Fazia esse barulho. e furava. E aí eu ficava triste. Depois as coisas foram mudando. Então, eu chutei bola de meia, chutei bolinha de borracha simples e chutei as bolas mais preparadas, confeccionadas. Até que um dia eu estava num estádio com 20, 30, 40 e até 90 mil pessoas. Eu chutando a mesma bola, só que o material era diferente. Só que a realidade era outra. Só que agora tinha um público ali eu assistindo, eu sendo protagonista, eu fazendo gol, eu brilhando. Você entende que são tempos diferentes, mas é você a mesma pessoa que está dentro desse tempo. E carrega tudo isso contigo. Você carrega tudo isso e você é resultado de tudo isso. O que determinou?
a atitude que eu tive, o comportamento que eu tive nesse tempo. Então, é uma construção. E cada vez que você vai se construindo, trabalhando em você, você não se vitimiza, você realiza. Uau. E, Ricardo, você assim, ó, você é a expressão do que é o Forjando Resultados. É exatamente isso que a gente prega. É aquilo que você já vive. Você personifica todo esse processo que a gente conta, toda essa narrativa que a gente fala. Então, acredito até que quando você escutou da primeira vez, eu acho que você deve falar assim, meu, mas eu vivo isso. Exato. Foi essa a sensação que você Exatamente teve? isso. Porque eu percebo isso, cara. Você Exatamente todos os isso. processos. E por isso, a gente ficaria aqui 10 horas, cara. Tranquilo. Conversando. Então, eu vou até falar pra você que o Forjando agradece você ter vindo aqui. Sei que você tá com o tempo um pouco corrido. Mas eu quero dizer que, cara, vou te desafiar. Você é competitivo ou não? Muito. Você é mesmo, né? Você me falou. Então eu vou usar aquela palavra, né? Famosa. Eu duvido que. Pra pessoa que é muito competitiva, aí se pega, né? Eu duvido que, né? Eu duvido que você volte aqui mais vezes. Porque a gente tem muita coisa pra falar ainda. Acho que tem muita mensagem legal pra gente levar pra essa galera. Sem dúvida. Conta com a gente, cara. Tenho certeza que o nosso encontro não foi por acaso. Deus une corações que estão indo pra mesma direção. Tenho certeza que esse é um dos casos. E conta com a gente, tá? Obrigado, Vinícius. Para mim foi uma grande honra, uma oportunidade. Eu sei das pessoas que passaram por aqui. Respeito todas as pessoas que passaram por aqui e me motivo com a história de cada um. Aprendi com a maioria dos que eu assisti que passaram por aqui, que deixaram, entregaram o seu melhor, tudo aquilo que eles vivenciaram. E não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham o Forjando Resultados. Tenho certeza que foi de grande valia todos que passaram por aqui e deixaram um pouquinho de si. Eu, sem sombra de dúvidas, deixei o meu melhor aqui nessa entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas conseguem enxergar isso, até porque quem me conhece sabe que eu sou isso. Não é um personagem. Eu entendi que o atleta Ricardo Oliveira, jogador de futebol, ele era um personagem. Quantos anos ele durou? 23 anos. Ele passou. Mas diante desse personagem, o ser humano Ricardo de Oliveira nunca morreu. Sempre foi o mesmo. Eu extraía o melhor dele para que o personagem pudesse exatamente ser a expressão do ser humano. E para mim, é exatamente a maior riqueza que eu carrego, a minha humanidade. Porque eu sei que o jogador passou, mas o ser humano ele permanece. Permanece do mesmo jeito, com muita fé, com muitos sonhos e com muita vontade de fazer coisas novas, de atingir outros níveis, de alcançar outros patamares, de pisar por caminhos que eu ainda desconheço, mas que eu entendo que eu tenho esse potencial, esse poder em mim. Então, eu queria realmente deixar essa mensagem para as pessoas, para que elas pudessem, sim, acreditar, trabalhar todos os dias, mudar a sua forma de entender a vida, de não se vitimizar, de entender que tudo é um processo. Mais são os que desistem do que os que fracassam. Mais são as pessoas que desistem do que as que fracassam. Fracasso não é você não ter dado certo na primeira, na segunda e na terceira. E eu contei aqui quantas vezes eu não dei certo. Fracasso é quando você desiste, sabendo que você tem algo que você carrega junto com você e que você pode ir. É só respeitar esses processos. Esse livro, ele fala sobre isso. Eu lancei em 2021. Esse livro não vai falar, como uma grande maioria conta, sobre da pobreza para a riqueza. Não é isso. Fala sobre processo. Como eu tive que lidar com situações de extrema dificuldade na minha vida. E como eu venci isso. Então, eu tenho certeza que esse livro, para as pessoas que tiverem acesso, vai fazer total diferença.
com imagens, contando um pouquinho dos meus títulos, contando um pouquinho dos meus medos, como eu sou como pai, como família, do meu coração para Deus, do chefe da casa, que eu falei aqui um pouquinho, do pão com manteiga, que eu falei. Então, se as pessoas quiserem, na bio do meu Instagram está o link, você pode comprar o livro, e eu tenho certeza que essa história vai te motivar, vai arrancar gargalhadas de você, porque ele também tem esse propósito, e vai te mostrar que tudo é possível quando nós temos um sonho, colocamos Deus nesse centro e trabalhamos em nós, respeitando todas as fases da vida. E vamos colocar esse link aqui embaixo do vídeo também. O link tá na sua bio, né? Tá na bio do meu Instagram. O pessoal Instagram. pega lá o link na sua bio, coloca aqui embaixo desse vídeo, para ficar mais fácil para as pessoas acessarem. Esse é seu? Muito obrigado. E você sabe, eu vou te falar que eu leio muito. Apesar de não gostar, eu venho de uma realidade que eu entendia que eu precisava ter alguma coisa para entregar para as pessoas. Que eu acho que, inclusive, esse é um dos maiores erros que a gente comete, que é querer estar com o outro, Sim. querer sugar do outro sem ter nada para entregar. Uhum. E aí, quando eu entendi que o livro era a maneira mais barata que eu tinha de criar esse valor, de criar essa bagagem para ter algo para contribuir, eu comecei a ler muito. Então, nos últimos 3 anos, eu li mais de 200 livros. E eu vou ler esse livro e vou publicar, vou fazer um post do que eu achei. Legal. Tá? Vou fazer um vídeo do que eu achei, do que eu aprendi com você. Eu tenho certeza que essa história vai transformar muitas pessoas. Vai. Esse é o propósito. Tá? E obrigado mais uma vez. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? O meu Instagram é ricardo.oliveira, que é a rede social que eu mais movimento. E eu tenho certeza que os conteúdos são exatamente sempre isso, mostrando esse lado meu, tanto como atleta, como pai, como uma pessoa normal, como um ser humano que gosta. Eu coloco tudo aquilo que eu faço. Então, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais, fica aqui o meu Instagram, ricardo.oliveira. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e ficarei feliz demais de estar recebendo vocês ali. Ricardo, agora uma curiosidade pessoal. Você, eu conhecendo um pouco da história, vou tomar a permissão de fazer essa pergunta, tá? Você foi melhor como atacante, como pastor ou como pai? Uau! Como atacante? Como pastor ou como pai? Eu tenho que escolher um. O que você acha que você desempenhou melhor até agora? Apesar de 3 serem muito significativos, muito expressivos, o que você acha que você desempenhou melhor até agora? Eu tenho falha em todos. Tenho minhas deficiências em todos, sem sombra de dúvidas. Mas na entrega, eu acho que como pai. Uau, eu achei que você ia falar como atleta. Não, como pai. Uau. Como pai é para a vida. O atleta é só um tempo. Então, como atleta, eu fui o melhor durante um tempo. Agora, eu não posso continuar sendo o melhor, porque já passou a minha fase. Como pastor, eu posso ser melhor por um tempo, porque às vezes eu estou num lugar e saio desse lugar e vou para outro. Como pai, eu tenho que ser o melhor para a vida dos meus filhos, inclusive até o tempo que eu estiver vivo. Então, eu tenho 4 filhos, e ao longo desses anos todos, eu tenho dado o meu melhor, o melhor de mim para eles. Com o que eu contei aqui, com esse exemplo, com esse cara guerreiro, valente, esse cara que realmente tem muito a aprender, porque eu entendo isso. Eu estou com 43 anos e eu sou apaixonado por conhecimento. Eu amo conhecimento e procuro transmitir isso para os meus filhos. Então, acho que como pai, entendendo que cometo erros, que sou falho, mas sem sombra de dúvida para escolher entre um atacante e entre o pastor, como pai. Por quê? Uau. Porque esse é o meu primeiro ministério. A minha primeira responsabilidade que Deus me confiou é exatamente cuidar da minha família. Uau, você saiu bem agora, hein? Me surpreendi, inclusive. Ó, o pessoal tem um presente pra você aqui, tá pronto ou não? Tá pronto. Nem vou perguntar o que ele falaria no último dia de vida, porque ele deu uma mensagem tremenda aqui agora, né? Então vamos ver o que o pessoal preparou pra você aí. Se o pessoal caprichou ou não.
O que você acha que você conseguiu utilizar isso e conseguiu se destacar? Por que você acha que tem pessoas que não conseguem utilizar dessa força que a gente tem internamente? Vejo como uma pessoa que entendeu exatamente o propósito de vida que tem para poder encorajar outras pessoas que se sentem talvez injustiçadas ou incapacitadas para fazer alguma coisa, para que ela possa realmente ser aprovada e executar aquilo que ela foi chamada para fazer. O que é o processo? O processo, ele é tudo que acontece antes do palco. E hoje eu trabalho assim, dessa forma. Para quê? Para que ela tenha o seu valor e a sua utilidade naquilo que ela foi colocada ou que ela foi criada para fazer. Ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando que ele pode tudo em Cristo. Ele pode exatamente tudo. Ele pode ter tudo como ele não pode ter nada. Ele pode ter comida como ele pode padecer necessidade. E aí, você curtiu ou não? Sensacional, parabéns. Que produção, hein? Obrigado Muito aí bom. a nossa equipe Parabéns. de marketing, de filmagem, Renato e Maicon, né? Inclusive, esses materiais vão estar disponíveis para vocês utilizarem aí nas Muito redes obrigado. sociais. Nossa, vai ser Tá bom? muito importante. A gente vai publicar lá e... Você se sentiu em casa ou não? Totalmente, cara. Um papo rico, com conteúdos verdadeiros, com perguntas muito pertinentes ao que é a nossa realidade de hoje. Parabéns, Vinícius, por confrontar exatamente essas facilidades que as pessoas encontram hoje em alguns lugares na internet, de fácil digestão mental, conteúdos de fácil digestão mental. Não é aqui o Forjando Resultados, não é isso. Traz as pessoas que realmente têm histórias de vida para contar e também resultados que alcançaram na vida. Eu acho que essa é a verdade que você carrega e eu desejo do fundo do meu coração que Deus possa cada vez mais se apoderar de você, te colocando em lugares que talvez você ainda não conseguiu acessar, mas que você enxerga por intermédio da fé, para que você possa ser instrumento na vida de muitas outras pessoas que em vida você não vai ter acesso a elas, mas na eternidade elas irão testificar que um dia, através do Forjando Resultado, do Vinícius e da sua equipe, de todo esse programa, dessa possibilidade, elas foram transformadas, foram levadas a um outro nível de entendimento e alcançaram e se realizaram na vida. Eu acho que o propósito do Forjando é nobre e eu me senti muito à vontade contando a minha história aqui e dividindo um pouquinho das experiências que eu tive até esse momento. Eu recebo tudo isso, tá? Acredito nisso. E tenho certeza que pessoas como você contribuem nessa jornada, não só de nos ensinar, de nos ajudar a crescer, mas de levar essa mensagem ainda mais para frente. Amém. Então, se você se sentiu em casa, nossa missão foi cumprida, porque essa é a ideia, que você se sinta em casa mesmo. E pra gente finalizar, só vou pedir o último favor, porque eu já tô aqui há 1 ano e 6 meses pedindo para as pessoas se inscreverem no canal, mas eu acho que elas não me levam muito a sério. Eu vou pedir para alguém que tem uma bagagem, que já tá vindo agora para esse mundo da internet, para pedir para as pessoas se inscreverem no canal do Forjando Resultados. Do Forjando Resultados. Pessoal, eu, Ricardo Oliveira, estou aqui encantadíssimo com tudo que eu vivenciei, com aquilo que eu tenho visto por intermédio da vida do Vinícius e do Forjando Resultados. Olha, eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar a sua vida, que vai mudar a sua realidade, vai expandir o seu entendimento para que você possa alcançar resultados inimagináveis e extraordinários. Eu te encorajo a se inscrever no canal do Forjando Resultados. Eu também vou me inscrever a partir de hoje, vou estar inscrito lá e eu quero que você também faça parte disso. Para quê? Para que você possa receber sempre um conteúdo forte, um alimento sólido, para fazer você uma pessoa entendida de que a vida ela é o resultado daquilo que você trabalha, daquilo que você acredita. E todos nós estamos aqui para te encorajar, para te levar essa palavra através desse canal Forjando Resultados. Vem para cá fazer parte. Eu vou me inscrever de novo agora, cara. Foi muito bom, você tá contratado, inclusive.
A partir de amanhã temos um novo apresentador aqui no Forjando. Cara, você leva jeito pra isso, né? Você realmente leva o lance da excelência muito a sério, tá? Parabéns. É bom, obrigado. E, Ferreiros, nós ficamos por aqui, tá? Eu quero agradecer, obviamente, ao nosso parceiro, o BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente, que acredita no potencial das pessoas e que acredita que elas podem transformar tudo isso que ela tem de dons e talentos em resultados práticos, porque a BMW, a Gran Brasil, também acredita nas pessoas. E é isso que pra gente importa, de fato. E também ao pessoal da Conex Marcas, que resguarda a marca do Forjando Resultados, que cuida aí da nossa marca e ajuda a gente a ficar seguro. Então, todos os links, todos os contatos estarão aqui embaixo desse vídeo, assim como o livro do Ricardo também. Então, você vai poder ter acesso aí a comprar o livro dele através dos links. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo no seu coração, uma excelente semana e que Deus abençoe aí todos os seus passos, tá bom? Nós ficamos por aqui e até mais.